Gostavas de escrever um livro e partilhar o teu conhecimento com o mundo? Então apanha a boleia, vou-te contar tudinho. Como é que eu escrevi e publiquei um livro sem editora? Anda, entra! Gostavas de ter um negócio forte e também tempo para as tuas coisas? Então seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a esta viagem para empreendedores que são eternos aprendizes. És um? Então eu vou parar para poderes entrar. Quem sou eu? Ângela Silva, uma ex-workaholic e também uma eterna aprendiz. Curioso? Curiosa? Então aperta o cinto e aproveita a viagem. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de A Boleia com o Slow Business. Então, olha, neste episódio o que eu quero falar é sobre o porquê de eu ter escrito um livro sem ser escritora, portanto, eu não sou escritora, e quais foram os 5 passos, as 5 perguntas fundamentais que me ajudaram a planear e a não desviar aqui o foco, não é? Antes de começar, efetivamente, a abrir o Word e a começar a escrever. Portanto, o que é que esteve por detrás de tudo isto, não é? Estas 5 fases de planeamento. Além de dizer quais são estas 5 fases que eu utilizei, vou-te dizer então, no meu caso, como é que eu respondi a cada uma destas perguntas. E tu podes estar a perguntar, mas por que raio é que ela está a fazer um episódio sobre como é que fez o livro e o porquê, esta estrutura? Porque eu tenho um propósito de contribuir e quero e vou contribuir para um mundo mais equilibrado, onde realmente os pequenos negócios têm as mesmas oportunidades das grandes, de celebrar os 100 anos, de se tornarem um legado, mas também de conseguir aqui trazer a possibilidade de que pessoas que têm conhecimento, que querem escrever um livro, não é? De o fazerem. Isto não tem que estar reservado à elite. Não é só a elite que escreve e que coloca os seus livros à venda nos diferentes sítios, não é? FNAC, WOC, Bertrand, onde quiseres, portanto, nas livrarias. É possível, nós, sem editora por detrás, que foi, no meu caso, o que aconteceu, eu escrevi e publiquei um livro sem editora, é possível nós conseguirmos fazer isto. E, portanto, este meu propósito de contribuir para um mundo mais equilibrado é realmente ajudar a tornar isto, a mostrar como é que eu fiz, não sendo escritora, não tendo uma editora por detrás, porque eu acredito que tu, desse lado, também tens conhecimento. Tens aí algo que eu não sei. Tens aí algo que a outra pessoa daria ouro para saber. Então, de que forma mais bonita que tu tens de deixar um legado, não é? E de partilhar o teu conhecimento com o mundo ao escrever um livro. Então é esse o propósito, é conseguir contar-te tudo aquilo que eu fiz, passo por passo, desde o planeamento até à execução, de como é que isto se torna possível a qualquer um de nós. Pronto. Então, basicamente, e começando pelas 5 perguntas, vou-te já começar a dar as 5 perguntas e depois vou, uma a uma, mostrar-te como é que eu fiz no meu caso. E a primeira pergunta é porquê e quando? Porquê queres escrever um livro e quando é que o queres ter cá fora, nas mãos dos leitores? Segunda pergunta, o que é que vais escrever? Vais escrever sobre o quê? Terceira pergunta, para quem é que é o teu livro? Qual é o teu leitor? Quarta pergunta, quais são então as premissas do teu livro? Quinta pergunta, o que é que distingue o teu livro dos outros? Qual é o teu fator diferenciador? Então, porquê? O que é? Para quem? Premissas e o que é que distingue? Qual é o fator diferenciador do teu livro em relação aos outros que existem no mercado? E foram estas 5 perguntas que me ajudaram, antes de começar a escrever, não é? A estruturar, a definir, a planear, a não desviar o foco, quando muitas das vezes, tipo, uma pessoa que se não tem clara a direção começa a desviar, a desviar e a desviar. Então, eu ter feito este trabalho, esta clarificação, e aquilo que eu te vou mostrar vão ser os PowerPoints que eu na altura usei, portanto,
Tu vais dizer, isto deu-te muito trabalho fazer as PowerPoints que eu te vou mostrar, não, já estava tudo feito. O design não é bonito, ok? Mas era aquilo que eu tinha na altura e que me ajudou aqui a estruturar e organizar. Então, basicamente, começando pela primeira pergunta, o porquê? O porquê e o quando. Porquê é que eu queria escrever este livro? Porquê é que eu quis escrever este livro? E basicamente teve a ver com... Eu pensava assim, quando estava a fazer as mentorias individuais. Eu vou fazer a mentoria individual com os empreendedores. Isto é bom, não é? Eu vou conseguir ajudar empreendedor a empreendedor. Mas eu vou ajudar boa gente, mas pouca gente. Então, como é que eu consigo ajudar mais pessoas? Como é que eu trago este conhecimento que eu tenho do Lean, do Kaizen, das grandes empresas onde estive e conseguir torná-las acessível às pequenas empresas? Porque sempre foi esse o meu foco e o meu propósito, é ajudar as pequenas empresas e os trabalhadores independentes, freelancers, não é? Como é que eu consigo ajudar mais? Agir se eu escrevesse um livro. E basicamente foi isto, tipo, se calhar consigo ajudar mais pessoas se eu escrever um livro. Então, este foi o meu porquê. Quando eu estava a arrumar o escritório no início de um capítulo e a iniciar a escrita de um novo capítulo, começava a arrumar o escritório. Tinha muita coisa, estava tudo desorganizado. Papelada e tudo mais, pois estava a procrastinar, não é? Estava aqui a adiar aquilo que tinha sido, que tinha que fazer, que era iniciar um novo capítulo. E nestas alturas em que eu procrastinava, eu pensava-te, Ângela, senta-te e escreve. Escreve porque não estás a escrever para ti. Estás a ajudar outras pessoas, ok? A ter este conhecimento. Portanto, não sejas egoísta, senta o rabo, tens medo, não sabes por onde começar, não queres saber, senta o rabo e começa a escrever. Então, era sempre esta a minha motivação, porque não era pelo dinheiro, porque tudo aquilo que é dito é, escrever um livro não ganhas dinheiro. Também não era pela questão de, mas escreves um livro, Ângela, vais ganhar mais autoridade e credibilidade no mercado. Pois claro, mas se o livro estiver bem escrito e se for um bom livro, porque se eu lançar um livro que depois o feedback não é positivo, eu posso estar a dar um tiro nos pés. Portanto, se fosse pela credibilidade e autoridade, eu nem sequer tinha avançado, porque quem sou eu para escrever um livro não sendo escritora? O máximo que eu escrevia era o quê? E-mails, ia fazer as apresentações para as formações onde estava e basicamente ficava por aí. Eu nunca tive, criança, gostava muito de escrever e tudo mais. Não, nada, zero, não tinha hábitos de escrita, não fazia ideia de nada, linguagem, técnica, nada, ok? Então, é mesmo isto, se fosse pela autoridade ou credibilidade, eu congelava. Tipo, não, eu não vou avançar porque eu vou fazer asneira, como eu não sei escrever, nem estou habituada, nem nada disso, eu não vou avançar. Portanto, não foi pelo dinheiro que eu escrevi o livro. Não foi pela autoridade nem credibilidade, porque quem sou eu, porque não sou escritora. Então, o que me fazia sentar o rabo na cadeira, quando eu estava a procrastinar e de escrever um novo capítulo, que era sempre o início, o arranque era sempre mais difícil, era pensar que ajudar mais empreendedores. Lembra-te do porquê, Ângela, que o estás a fazer. Se for pela mentoria 1 para 1, tu vais ajudar boa gente, mas pouca gente. Portanto, é com o livro que tu vais conseguir ajudar mais pessoas. E como o meu propósito é sempre mais impacto com menos esforço, então é isso. O mais impacto é eu conseguir, escrever o tal livro e divulgá-lo e realmente tê-lo acessível a todas as pessoas. Então, este foi o meu porquê. E se tu que realmente também quiseres colocar o teu conhecimento e partilhar o teu conhecimento com o mundo e fazer disto um legado, porque fica sempre algo associado a ti, pensa no teu porquê, porque vai haver momentos difíceis, desafiantes, em que tu não vais querer continuar, em que está a ser difícil, e tu tens de ter uma razão muito forte para continuar a fazê-lo. Caso contrário, podes pegar no projeto e no primeiro mês estás entusiasmado e depois aquilo cai. Portanto, encontra o teu porquê. Este foi um primeiro motivo que eu quis, isto ajudar os empreendedores, mas eu tive um segundo motivo. E aqui as mamás
se és mamate, vais-me perceber bem. Ouvia muitas amigas minhas a dizer que a maternidade tirou-lhes a memória, que já não estavam tão ágeis. E eu relembro, eu no primeiro episódio eu falei sobre a minha história, eu fui obrigada a parar, não é? Quando engravidei, para que corresse bem. Então, a partir já nem tinha 3 meses, eu já estava parada, sem fazer nada, de um ritmo alucinante, de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, não é? Eu fui obrigada a parar, não é? E quer dizer que eu não tive só o período da licença de maternidade, eu tive parada durante cerca de 1 ano e 9 meses. Então, tudo aquilo que as minhas amigas e colegas de trabalho que me falavam sobre a maternidade, de isto às vezes afetar e tudo mais, eu tinha muito medo que isto afetasse a minha essência, quem eu era. E escrever o livro foi ver se realmente a Ângela ainda estava cá. A Ângela que consegue estabelecer um objetivo e cumpri-lo. Pronto, vou escrever um livro. E consigo fazê-lo. Então, isto não foi só algo para os outros, mas também houve aqui um segundo motivo, que era eu provar a mim própria que eu era capaz, que a Angelina estava cá, que a minha essência ainda estava cá. E por isso foi tão bom. No 5/5 de 2022, não sei se te lembras, no primeiro episódio eu falei do número 5, que era muito importante para mim e que aconteceram imensas coisas no dia 5. O livro eu escolhi a data, por isso é que eu te digo, é o porquê e o quando, a primeira pergunta, porque o quando é que o queres fazer, quando é que queres colocar o livro nas mãos dos leitores, é muito importante, porque dá-te aqui um objetivo palpável. Porque senão vais fazer ao sabor do vento e não existe aquela pressão positiva. Então eu queria que ele fosse lançado no dia dos meus anos. Era uma prenda de mim para mim e de saber se eu ainda estava cá. E portanto ele foi lançado no dia 5/5 de 2022 às 5:05 da tarde. Portanto foi um dia incrível. Mas portanto, lá está, é isto, é saberes o porquê e saberes quando é que o queres fazer. Teres ali uma meta, que é para depois andares para trás e planeares, ok, se eu quero lançar um livro daqui 1, 2 anos, o que é que eu tenho que fazer mensalmente ou semanalmente para conseguir lá chegar? Pronto. E dividir então e partir aqui o elefante às postas, como se costuma dizer, para se tornar mais fácil, não é? E mais execuível, porque se não partirmos o grande processo às partes, acaba por ser avassalador e até nos pode congelar e bloquear de avançar. Portanto, este foi o meu porquê e o meu quando. Depois, a segunda pergunta era o quê? Sobre o que é que eu vou escrever? Não é? Qual é o tema? Quais são os tópicos? Quais são os capítulos? Qual é a estrutura macro que está lá dentro? Então, eu comecei por fazer o quê? Por fazer uma investigação na área onde eu tenho conhecimento. Portanto, eu não vou escrever um livro sobre algo que eu não domino. Portanto, a área que eu domino é toda esta parte de gestão de empresas, não é? De melhoria de resultados, o Kaizen, de mudar para melhor. E isto tem a ver com gestão de empresas. E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi, ok, eu já sei que vou por aqui, pela parte da gestão, mas eu comecei a investigar melhor o que é que existia nesta área. Então, foi muito engraçado, porque eu lembro-me que todos os domingos de manhã eu estava com a minha pipoca, portanto só trabalhava aquelas 4 horas, não é, por dia, mas ao domingo eu tirava um tempo para mim. E o tempo para mim, eu ia para a FNAC durante o domingo de manhã, ia investigar livros de gestão e estava lá a ler, comprava alguns deles, tirava fotos, via qual era o índice, quais eram os tópicos que estavam a ser falados, e comecei a mergulhar. Biblioteca também, a recolher, devolver livros. Então houve aqui uma fase em que eu fiz muita investigação para saber o que é que existia no mercado, não é? Para eu depois saber onde é que eu queria também me posicionar, sobre o que é que eu ia falar, quais seriam os meus temas. E aquilo que eu percebi, e agora vou fazer aqui uma partilha de ecrã, é que
E, portanto, vou partilhar aqui contigo um mind map que eu fiz. Para quem estiver a ouvir, eu percebo que não vai conseguir ver o mind map que eu fiz, portanto, podes ir ao meu canal de YouTube e ver este mind map, mas não há problema nenhum porque eu vou falar sobre os temas que estão aqui. Então, basicamente este layout fanhoso, nada bonitinho, mas se calhar útil, foi aquilo que eu fiz para me ajudar aqui a estruturar um bocadinho de toda a investigação que eu fiz na minha área, na área da gestão, quais eram os tópicos, quais eram os temas abordados. E tinha a ver com isto, o estudo das organizações, os estilos de gestão de liderança, a parte da comunicação, controlo de gestão, aqui a parte dos indicadores, aqui a parte do desempenho, das medidas corretivas, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer, a parte do planeamento, a gestão de recursos humanos, tomada de decisão, mudança organizacional e ética empresarial e social. Portanto, estas foram aqui as grandes categorias que, ao ler vários livros, consegui condensar. E, portanto, o Mind Map para mim ajudou-me então a estruturar esta informação e a organizá-la de o que é que existe no mercado. E foi muito giro quando eu conversei com os 75 empreendedores nesse tal ano em que trabalhei as tais 4 horas, além de escrever o livro, criei o meu site, o Eterno Aprendiz, falei com 75 empreendedores, fiz mentorias, e quando eu falei com os 75 empreendedores, uma pergunta final, eu perguntava, olha, mas costumas ler? E ele dizia não, a maior parte deles dizia que não tinha hábitos de leitura. E eu perguntava, queria saber mais, mas porquê? Alguns diziam que se costumas ler livros de gestão, deixa-me aqui acrescentar, porque eu queria era saber especificamente os hábitos de leitura de livros de gestão. E eles diziam não. Uns diziam porque não tinham hábito de ler, mas outros disseram-me coisas muito interessantes, que é aquilo que eu te vou mostrar no slide a seguir, que é a linguagem que é muito complexa, as tabelas, os gráficos são difíceis de interpretar. A linguagem é muito técnica, eu não consigo perceber aquela linguagem, Ângela. Ângela, os livros de gestão são muito chatos, têm muitas páginas, esquece, são muito chatos, eu não consigo ler aquilo. Não são apelativos visualmente. É muita teoria explicada, mas depois eu não consigo passar aquela teoria para a minha realidade. E depois também me diziam que era muita informação. É gestão de Ásia. Era tanta coisa para colocar em prática, tanta informação, que eles acabavam por desistir. Então, eu peguei nisto tudo, não é? Meti na trituradora e disse, ok, muito bem, isto é aquilo que existe no mercado. E agora, eu? Onde é que o meu livro vai estar e quais vão ser os temas que eu quero abordar? Então, os temas que eu decidi abordar tinha a ver com esta parte do planeamento estratégico, de começar pelo propósito, a missão, a visão, a parte da definição de prioridades, a gestão do dia-a-dia, como é que são os indicadores, como é que nós medimos os resultados, como é que nós atuamos e tomamos ações corretivas, como é que nós melhoramos de forma contínua. E depois outra parte, que é a parte do auto-coaching, que é estas perguntas de reflexão, não é? Que seria interessante eles fazerem e terem para realmente conseguirem fazer aqui a sua reflexão e dizer, muito bem, eu estou aqui, quero ir para ali, como é que eu posso fazer? Portanto, algumas perguntas para permitir aqui a reflexão. E depois uma parte também que eu gostava era a parte da motivação e do envolvimento. Portanto, para quem tem equipa, como é que se consegue envolver e desenvolver a equipa e estarmos todos alinhados na mesma onda? Então, basicamente, estes foram os meus temas, aquilo que eu disse que, para mim, que era muito importante de conseguir tocar. E a verdade é que eu defini 7 capítulos, ok? Eu posso mostrar aqui que os 7 capítulos, e já vou falar um bocadinho mais à frente de algumas premissas, os 7 capítulos têm a ver muito com a parte de ajudar as pessoas a realmente conseguirem fazer as pazes com os números, não é? E conseguirem medir os seus resultados. Também, porque eu não apresento, eu estou aqui a mostrar o livro,
e eu não tenho uma introdução dita normal. E eu também costumo dizer que isto não é um típico livro de gestão. Então os capítulos são apresentados em forma de pergunta, que é: e se fosse possível fazeres as pazes com os números e eles passarem a ser um dos teus melhores conselheiros? E este é o capítulo das palavras aos números, que é o primeiro. O capítulo número 2 é o propósito, que é: e se fosse possível clarificares qual o propósito do teu negócio sem teres a necessidade de agradar a gregos e a troianos? O terceiro capítulo é o crescimento do negócio. E se fosse possível fazer crescer o teu negócio sem que o lucro esteja no centro das tuas decisões? Quarto capítulo, reconhecimento do negócio, que é: como é que consegues ver o teu negócio reconhecido ao saberes afinal o que é que andam a dizer os teus clientes às outras pessoas? Depois tem o capítulo do desenvolvimento da equipa, lá está, porque eu criei esta parte da motivação e envolvimento, que é: e se fosse possível envolver, reconhecer e desenvolver melhor a tua equipa para que não se vão embora com a desculpa de um melhor salário? E este é outro capítulo. E também tenho outro sobre as prioridades. E se fosse possível, definir as prioridades que facilmente te trazem mais impacto sem que te sintas preso na roda do hamster. E por último, um capítulo número 7, tem a ver com os ciclos de melhoria, que eu pergunto: e se fosse possível saber como podes melhorar de forma consistente sem dar 2 passos à frente e 1 atrás? Estes foram os capítulos que eu organizei, que eu estruturei o livro, e que dentro de cada um deles está dividido em 3 partes. Uma parte de reflexão, porque é que este tema é importante, uma parte da metodologia, de ajudar então a implementar a matriz de competências ou o ciclo de PDCA ao negócio, e uma terceira parte que é passar da teoria à prática, que era aquilo que eles diziam, que era: oh Ângela, porque aquilo é só teoria e não tem exemplos, e eu não consigo pegar naquilo e passar e implementar no meu negócio. Eu não estou a ver como. Então, isso para mim sempre foi uma grande preocupação, que é saber como é que eu conseguia também ajudar a passar da teoria até à prática. E, portanto, estes 7 capítulos, mais estes 3 subtemas de reflexão, metodologia e aplicação passo a passo, foram aqueles que me nortearam aqui a questão do o quê. O que é que eu vou fazer? Qual é o tema? Qual é a estrutura macro? Qual é o esqueleto do meu livro? E depois desta parte do esqueleto, eu respondi a uma terceira pergunta, que é: para quem? Para quem é que eu quero escrever? E basicamente este para quem é interessante, porque foi daqui que surgiu o Eterno Aprendiz. Foi aqui que nasceu o Eterno Aprendiz. Mas eu agora vou-te mostrar que o Eterno Aprendiz teve outros nomes antes de chegar ao Eterno Aprendiz. Então, aqui a ideia era eu realmente conseguir ajudar os empreendedores de pequenos negócios, ok? Que não são especialistas nestas metodologias Lean, Kaizen, que não têm um curso de gestão, que não gostam de matemática, que não se entusiasmam a ler, que não têm o hábito de ler. Eu queria escrever para pessoas que não têm o hábito de ler, que não gostam de ler, mas que querem e que estão abertos a aprender novas coisas, mas que querem deixar a sua marca no mundo, mas que acreditam que não sabem tudo. Então aqui nasceu o Eterno Aprendiz. E no início não era Eterno Aprendiz, tinha 3 nomes. Seria a personagem do livro, em vez de Eterno Aprendiz, poderia ser o gestor com mente de principiante e aberta à mudança. Também teve em cima da mesa o Eterno Aprendiz, que ousa ir mais além. Ou então o gestor com a coragem para se autossuperar. E a verdade é que realmente menos é mais. E o Eterno Aprendiz, como personagem do livro e da marca, da minha marca, da Equal, acaba por resumir e refletir todos nós, que podemos ser cada um de nós, os curiosos, que queremos aprender mais, mas os corajosos, que depois não se ficam pela teoria, não é? E que depois colocam as mãos na massa e experimentam essa
essa nova ideia, essa nova metodologia na sua realidade. Então, este para mim, este para quem é que tu estás a escrever é muito importante. Para quem é que tu estás a escrever? E eu li num livro, já não me lembro qual é que foi, mas dizia sempre que nas reuniões numa empresa nas reuniões havia sempre uma cadeira vazia. E que era a cadeira do cliente, para que em todas as reuniões desse negócio, dessa empresa, se lembrassem de pensar na perspectiva do cliente, de fazer as coisas para o cliente que não estava lá. E foi sempre com esta mentalidade de cadeira vazia. Está aqui a cadeira da vazia do meu cliente, do meu possível leitor. Como é que eu consigo tornar isto útil para ele? Como é que isto não é só um livro interessante, giro, mas como é que ele é verdadeiramente útil e se consegue passar da teoria à prática com isto? Então, isto estava sempre aqui atrás e isto ajudou-me imenso a não desviar aqui para outros lugares. Portanto, já falámos 3 perguntas, o porquê e o quando, respondi ao que é o livro, os temas, para quem é que é este livro e depois uma terceira, uma quarta pergunta que era as premissas. Ok, eu já sei então qual é o meu tema, qual é a estrutura, qual é a coisa macro. Já sei para quem é que eu quero escrever, mas falta-me aqui uma coisa que é um conceito, uma cola que unisse isto. Então inspirei-me e lembrei-me no do it yourself, que é basicamente nós conseguirmos fazer por nós próprios algo. Este conceito do do it yourself, não é? Do it yourself, um origami de coração, não é? Fazemos um coração de origami. Do it yourself, pintar aqui as paredes daqui de casa. Então nós vamos e pomos do it yourself, não é? E nós conseguimos ter uma panóplia de informação sobre qualquer coisa que nós conseguimos fazer sozinhos. Então eu disse, epá, mas seria mesmo giro, em vez de do it yourself, ser learn it yourself. Learn it yourself. Aprende por ti próprio, aprende tu mesmo, não é? E isto é que teve aqui a base, o pilar, porque isto não se trata de um livro, é uma coleção. A coleção Aprende por ti, a coleção Learn it yourself, com este intuito de ajudar verdadeiramente a passar da teoria à prática, não é? Sozinhos, sem depender de ajuda de outros, que é esse o conceito do do it yourself, é conseguir verdadeiramente pegar num conhecimento e fazê-lo sem a ajuda de especialistas. Então foi com esta ideia basilar que eu quis que o livro se baseasse neste conceito do learn it yourself, aprende por ti mesmo, faz por ti mesmo. E eu lembrei-me de outra empresa muito inspiradora, aquela azul e amarela, que realmente nós vimos, comprámos, não é? Depois vimos para casa, todos contentes a montar móveis. E que nós só precisámos de ter o tal manual do passo a passo número 1 pega neste parafuso, na passo número 2 vais pegar nesta tábua, que está assim, os buracos têm que estar para este lado. Aquilo é tão simples, tão intuitivo, que eu disse, é mesmo isto. O learn it yourself, não é? De aprende por ti, tem que ser algo tão simples como um guia de montagem do IKEA. Então, o livro tem como premissa este tal guia de montagem passo a passo e basicamente imita mesmo passo número 1, passo número 2 faz aquilo, passo número 3 agora organiza a informação assim. Existe em todos os capítulos, na aplicação passo a passo, a inspiração nos móveis do IKEA. Porque eu disse, se é possível nós montarmos móveis com este papel, não é? Com este guia, por que é que nós não podemos montar conhecimento em nós próprios através de um passo a passo? Não é? Então, esta era uma das premissas que eu queria, é este guia passo a passo inspirado no IKEA. E a segunda premissa que eu queria era que isto fosse realmente simples, simples em termos de linguagem, acessível às pessoas, que não fosse aquela linguagem técnica, que tivesse histórias, que fosse feita à mão, sim. A designer gráfica está de parabéns, porque tudo aquilo que está feito no livro em termos de exercício,
as linhas são feitas à mão. Não existem linhas perfeitas, elas são feitas à mão. Porquê? Porque o objetivo é que todos consigamos fazer o perfeito, a linha perfeita. Não é preciso ir para um computador. Basta papel e caneta, ok? E tu consegues aplicar este conhecimento das grandes empresas. Então, o simples também teve a ver com isso. E a outra premissa, portanto, primeira, o guia passo a passo, o simples, e a terceira é que fosse apelativo. Para aquelas pessoas que diziam que são chatos, não gosto nada de livros, aquilo é uma seca. Então tinha que ser apelativo, tinha que ter cores, tinha que ter imagens, as frases, as questões, tinha que ser dinâmico o livro. Para quê? Para conseguir ser apelativo e conseguir chegar verdadeiramente àquelas pessoas que não têm o hábito da leitura. E, portanto, posso partilhar agora contigo, para quem estiver então aqui no meu canal do YouTube, o, o slide que me orientou, lá está, na altura eu fiz isto tudo. Para quê? Porque eu depois tenho um PowerPoint a dizer inspirações do Learn It Yourself, não é? Porque eu ainda não sabia qual é que ia ser verdadeiramente o título, isso só chegou mais tarde. E eu fui construindo isto, não é? Este tal guia. Mas houve coisas que, por exemplo, Ângela, correu tudo perfeito. Não, olha, por exemplo, eu tinha aqui a indicação que ia ser um livro de 50 a 100 páginas, ele acabou por ter 200 páginas. No início eu tinha previsto 9 capítulos e ele só tem 7. Tinha aqui a questão dos truques e dicas, mesmo uma secção de fazer e não fazer, que acabou por não ir para a frente. Portanto, nós planeamos, nós idealizamos, mas depois existem coisas que nós deixamos cair e que decidimos, não é? E que escolhemos. E, portanto, só para mostrar que às vezes o plano é mesmo esse, é um plano. E depois nós temos que adaptar realmente àquilo que faz sentido para nós. Portanto, estas premissas, ou seja, é importante tu definir quais são as premissas do teu livro, que é porque ao longo do tempo, se tu não escreveres isto, se tu não tiveres isto bem claro, a cadeira vazia do cliente ao teu lado, podes-te esquecer e desviar o foco, ok? E depois a tal quinta pergunta, que é: o que é que distingue o meu livro dos outros? Porque é que o meu livro há de ser comprado em prol de outro livro de gestão? Então, isto para mim era muito importante. E aqui a questão que surgiu, e principal, é que isto não é um livro. Isto é uma viagem. Isto é uma viagem. Uma viagem para quem? Para os eternos aprendizes. Aqueles empreendedores que querem ser e fazer melhor, que querem saber como é que podem fazer evoluir o seu negócio passo a passo. Não é a dieta mágica do verão que não funciona porque depois voltamos a recuperar os quilos todos que emagrecemos. São coisas sustentáveis no dia a dia que nós conseguimos fazer e implementar. São estas melhorias contínuas que nos ajudam realmente a ter estes grandes resultados. Então, isto não é um livro. E isso, para mim, é o primeiro fator diferenciador, não é, do meu livro perante outros livros de gestão. E basicamente é um bocadinho isto que eu te vou mostrar aqui. O início da parte da esquerda, quem está a ouvir não consegue perceber, mas este índice, eu não tenho um índice normal, eu não tenho um índice capítulo 1, 2, 3, não. O índice deste livro é como se fosse um mapa de 1 metro. O livro não tem que ser lido de fio a pavio, como se costuma dizer. Existe um caminho inicial que tem que ser feito, mas depois tu podes escolher qual é o capítulo que queres ler. É o de crescimento de negócio, de reconhecimento, de desenvolvimento da equipa ou de definição de prioridades. Tu podes escolher qual é o capítulo que queres ler. Porque lá está, isto não é um livro, é uma viagem. E a viagem vai ser diferente para mim daquela que é para ti. E para o João e para a Maria. Se calhar a Maria precisa mais do capítulo de definição de prioridades, enquanto que se calhar o João prefere ler a parte do desenvolvimento da sua equipa, não é? Porque tem uma equipa. Ângela, mas então este livro só é para quem tem equipas? Não.
Não. Este livro tanto é para empreendedores que têm uma equipa, como também é para trabalhadores independentes e freelancers que realmente têm o seu negócio, mas não têm uma equipa. Mas atenção, não têm uma equipa, mas acabam por ter. Porque nós, trabalhadores, eu sou freelancer, eu sou empreendedora a solo, mas eu não estou solitária. E é muito importante fazermos esta distinção, que é, trabalhamos a solo, mas nós não estamos solitários. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, eu tenho a minha mentora de escrita, eu tenho a minha designer gráfica, eu tenho pessoas que colaboram comigo e, portanto, também fazem parte da minha equipa. E, portanto, em cada capítulo existe sempre uma caixa, até de resumo, para quem ainda não ficou bem claro que estas metodologias também se aplicam, de resumo a dizer, caso sejas trabalhador independente, o que é que isto faz sentido para ti? E, portanto, isto aplica-se também a quem não tem equipa. Mas lá está, é tal viagem, o tal metro, que tu vais pelas linhas de cores diferentes, não é? Como tem aqui. Isto foi muito giro, esta ideia que surgiu do metro. Onde é que eu tive a ideia? Não foi no escritório. Eu estava numa esplanada a beber o café e surgiu a ideia do mapa do metro e eu fiz este desenho em cerca de 20 minutos. Fluía, tipo, aquilo estava, eu lembrei-me, eu já sabia mais ou menos a estrutura macro e foi tal. Aqui, se calhar, ainda tinha os tais 9 capítulos que depois foram corrigidos, não é? Para 7 capítulos. E depois fiz um mais bonitinho aqui com as cores. E para mim é muito importante a parte das cores e da gestão visual, porque nos ajuda a nós, como empreendedores, a saber onde é que o nosso negócio está bem, quais são as áreas que estão bem, a verde, e quais são aquelas em que temos que melhorar, as áreas a vermelho. Então, indo nesta parte do fator de diferenciação, para mim isto é um fator de diferenciação, que é, eu não tenho um índice normal, o índice é precisamente 1 metro. E na parte de trás tu consegues ver isso, é 1 metro. Também, como é uma viagem para eternos aprendizes, inspirei-me nos caminhos de Santiago, não sei se já fizeste, ou na Nacional 2, em que no final de cada etapa, tu, como reconhecimento do teu esforço, levas um passaporte e, pumba, carimbas, não é? Então, eu quis fazer o mesmo neste livro. Como isto não é um livro, é uma viagem, como isto vai haver altos e baixos, como nós depois temos esforço e sacrifício, não é? É quase como no final de cada etapa nós pegamos nos nossos carimbos, não é? Que estão aqui na parte do livro, na parte inicial, tem aqui uns carimbos, para quem está no canal do YouTube vai ser mais fácil, e que pode recortá-los e colocá-los aqui no passaporte, no final do livro. Então, esta parte da viagem, não é? Não surgiu logo no início. Para quem estiver a ver, eu agora estou a mostrar uma foto de mim na FNAC, com a máscara, altura Covid, em que tive aqui a ideia de fazer estes carimbos e este passaporte inspirado neste Caminhos de Santiago. Porque os Caminhos de Santiago, eu fiz os Caminhos de Santiago de Valença, foram 5 dias com o meu marido, e foi tão bom porque traz-me ensinamentos da mochila, por exemplo, que é nós carregamos o peso das nossas decisões. E isso é uma coisa que aprendi nos Caminhos de Santiago e que se diz muito, que é tudo bem, tu podes decidir levar 5 meias para cada dia ou 5 t-shirts ou podes optar por lavá-las, não é? E vais com a mochila mais vazia e mais leve. Portanto, a viagem dos Caminhos de Santiago é custosa, é dolorosa. Há momentos em que não me apetecia falar com o meu marido e ele também. Então, isto também é um bocadinho a vida do empreendedor, não é? Às vezes estamos super entusiasmados, outras vezes nem tanto. Então, quando chegamos ao final daquela etapa e levarmos aquele carimbo, é um reconhecimento tão bom, não é? Tipo, mereceste isto, tu fizeste esta etapa, estás aqui porque tiveste que ultrapassar bolhas, pés cansados, pernas que já não aguentavam. Então, eu quis trazer isso para o livro, estes carimbos. Então, isto para mim também era um fator diferenciador que os outros livros de gestão
não tinham. Eu não tenho uma introdução no meu livro. O meu livro começa com: antes de começarmos, tens um negócio para gerir, mas não tens um curso de gestão, não tiraste boas notas a matemática, nem te entusiasmas com números? E depois tem uma caixinha à frente a dizer sim ou não. E tu podes, então, com o lápis ou com a caneta, riscar se sim ou não. Sabes muito da arte do teu negócio, mas gostavas mais de saber mais da arte de gerir o teu negócio? Sim ou não? Sentes que o teu negócio apenas dá para pagar as contas e não evolui de forma consistente? Sim ou não? Tinhas o sonho de criar o teu negócio para seres tu a comandar a tua vida, mas agora é um negócio que te comanda? Sim ou não? Consideras-te um eterno aprendiz que quer sempre ser e fazer melhor? Sim ou não? Depois o que eu digo é, se respondeste sim a uma destas perguntas e te consideras um eterno aprendiz, então seja muito bem-vindo a este livro que a partir de agora chamarei de Viagem. Então, quando eu digo que isto não é um típico livro de gestão, é por estes motivos, porque eu não tenho uma introdução típica standard, porque eu não tenho um índice standard, é o tal mapa do metro, em que tu podes escolher o teu caminho. Então, acho que é importante tu pensares qual é o teu fator diferenciador, porque é que o teu livro se vai destacar de todos os outros. Outra coisa que também fiz para incluir a parte aqui do auto-coaching, não é? Das perguntas, da reflexão, é realmente ter aqui em cada um dos capítulos as perguntas como uns nossos melhores amigos. As perguntas são como um bom amigo, elas não julgam, não criticam. Então, em cada uma dos capítulos existe 4 perguntas para poderes refletir e responder. Também existe algo que eu começo desde o início do capítulo a fazer e que peguei, que me inspirei na Pixar. Cada capítulo começa com uma história. História da Maria, do Tomás, do Samuel, que representam empreendedores com uma personalidade, com um caráter, não é? E que têm os seus desafios, têm os seus talentos, mas também têm os seus desafios que não estão a ajudar a fazer evoluir o negócio como eles querem. E este é o início de cada capítulo. Cada capítulo começa com uma história da Maria ou do Tomás. E em que é que eu me inspirei para eu fazer este arranque, este início? Na Pixar. A Pixar, antes de enviar qualquer filme, não é, para os nossos ecrãs, reúne-se, faz um brainstorming e eles simplesmente têm que completar esta sequência de frases, desta sequência de frases, exatamente. Então, basicamente, era uma vez, e depois espaço em branco. Todos os dias, ou seja, era uma vez e aqui temos que colocar qual era o problema. Todos os dias, espaço em branco, a consequência, ou seja, por causa deste problema, o que é que acontecia? Um dia, e aqui vem a solução do problema. Por causa disso, benefício. Por causa disso, benefício. Por fim, espaço em branco, significa o que é que aconteceu no final. Então, esta estrutura de história da Pixar ajuda-os a ter um princípio, um meio e fim, desde era uma vez um problema, todos os dias acontecia algo, um dia houve uma solução, por causa disso ganhou-se isto e isto, e por fim, o que é que isto significa em termos de futuro melhor, da solução, do resultado final, do moral da história. Então, para mim, mais do que explicar uma metodologia, a questão de tornar acessível e também apelativo é a questão de trazer muitos exemplos do dia-a-dia que eu contactei durante anos para este livro, das dificuldades, das coisas boas, histórias do dia-a-dia. Então, também não é um típico livro de gestão, porque eu coloco aqui histórias e exemplos daquilo que eu também vivi junto com líderes de equipas, com empreendedores e que me ajudaram aqui a enriquecer tudo isto que fiz. E, portanto, basicamente, tem aqui alguns fatores diferenciadores, não é?
esta parte da viagem, dos carimbos, do eterno aprendiz, do guia passo a passo, das linhas à mão, das perguntas, disto da Pixar, de não ter introdução, acabou por me ajudar. Eu ainda na altura não sabia se ia fazer ou não com a editora, quando estava a começar. E a ideia inicial até era fazer com uma editora, não é? Eu escrever o livro e depois enviar e propor à editora e ela ajudar-me então a lançar. Portanto, eu nesta fase, quando eu estava em março, abril, e estava a fazer esta investigação, não é? De 2021, eu ainda estava com a ideia que ia fazer com uma editora. Eu só precisava de escrever o livro até dezembro e depois de dezembro ou de janeiro até maio, ia-se tratar então da parte da edição e da publicação do livro. E a verdade é que não aconteceu bem assim, não é? Acabei por fazer sem editora. Mas esta parte da distinção ajudou muito quando eu tive que reunir com as pessoas responsáveis, WOC, Bertrand e FNAC, de mostrar o meu projeto, de dizer, houve aqui uma investigação do porquê que eu estou a fazer isto, o que é que eu estou a fazer, qual é a diferença entre os livros atuais da gestão e o meu, para quem é que é, quais são as premissas desta coleção, qual é a ideia, não é? O princípio do learn it yourself, este princípio basilar de aprende tu mesmo, de ser uma coleção, de não ser apenas um livro, e que cumpre estas premissas da aplicação, do guia passo a passo, do IKEA. Eu acredito que isto me ajudou a conseguir estar lá sem editora por detrás. Então, é isto que eu te quero mostrar, não tanto só a estrutura em si, não é? Não tanto só as perguntas em si que eu tive que fazer, mas também mostrar-te o meu processo. Se isto te ajudar de alguma forma a que realmente também coloques o teu conhecimento num livro, que escrevas, que partilhes, para mim o dia está a ganho. Então é estas 5 perguntas, foram estas 5 fases que eu tive que passar: o que e quando, o porquê e quando, o que é para fazer e escrever, para quem, premissas e o que é que me distingue então dos outros livros. Foram estes 5 passos, foram estas as 5 perguntas que realmente me ajudaram aqui a garantir o foco e antes de começar a escrever. E portanto eu espero que isto te ajude a ti, a que tens um talento, que tens um conhecimento, também a estruturar antes de começares a escrever. Espera, calma, planeia, porque pode estar a poupar aqui tempo, não é? E a fazer algo de diferente, porque aquilo que está feito, não é? Então acrescentar aqui uma pitada de sal ou aqui algo que seja a tua marca e que realmente te consiga destacar daquilo que já existe. Portanto, hoje ficamos por aqui. No próximo episódio eu vou-te explicar outra coisa, que é, ok, muito bem, isto foi o antes, não é? O que é que eu fiz antes de começar a escrever? E depois de ter isto tudo definido, eu vou-te contar então, passo a passo, como é que uma pessoa que não tinha hábitos de escrita, que eu costumo, tal como eu costumo dizer, eu não sei ler nem escrever, não é? Porque eu não sabia escrever, que não tinha hábitos de escrita nenhum, o consegui fazer e escrever um livro em 7 meses e ele em 12 meses no total de estar então disponível para os leitores conseguirem pegar nele. E é no próximo episódio que eu te vou explicar como é que eu consegui fazer. Por isso, até lá, apanha a boleia então na próxima semana. Um grande beijinho e fica bem! E já está! Que tal? Achas que esta viagem merece ser partilhada com outros empreendedores? Se sim, clica em seguir, faz o subscrever e partilha com alguém a quem possa ser útil. Se não, diz-me qual o motivo. É que eu sou uma fã da melhoria contínua. E claro, não te esqueças que semanalmente te posso dar boleia. Até lá, eterno aprendiz!